Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu estou feliz de estar aqui nesta noite. Agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Apesar de estar muito corrido esses dias. A gente vem, mas a gente nem vem a passeio, a gente vem para resolver coisas como dentista, médico e tantas outras coisas que lá é muito difícil. Então, assim, eu não gosto de estar usando muito o iPad, mas eu vou precisar nessa noite, então você tenha paciência comigo. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A presença de Jesus ela já está palpável nesse lugar. Os louvores, eles abriram os céus. Só não sente a presença de Deus quem está muito desconectado. Mas se você chegou desconectado aqui nessa noite, você vai se conectar ao trono de Deus. Amém? Porque o desejo do Senhor é se manifestar nas nossas vidas. Sabe, eu tenho percebido que muitas pessoas, elas têm conhecido a religião, elas têm conhecido doutrinas humanas, doutrinas bíblicas, mas elas não conhecem a Jesus. Pessoas que estão se desviando do evangelho, porque passaram anos na igreja, servindo a doutrina de homens, mas nunca conheceram Jesus, nunca tiveram uma experiência com Ele. Hoje em dia você quase não ouve falar de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, pessoas que receberam novas línguas. Será que é porque Deus mudou? Será que porque Deus perdeu o poder dele? Ou será que porque nós já não estamos mais preocupados em buscar a presença do Senhor? Nós estamos tão ocupados com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, que a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para Deus. Aí quando a gente chega na igreja vazio, porque a gente só alimentou a carne e o espírito está quase morrendo, aí a igreja que não presta. É o pastor que está pregando muito ruim, é o louvor que não teve unção suficiente, e a nossa responsabilidade de buscar ao Senhor. Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você que está aqui essa noite, você já teve uma experiência com Jesus? Você já sentiu Ele tocar? Deixa eu te falar uma coisa, quando eu fui para os Estados Unidos, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu estava com 17 para 18 anos, sozinha com a minha melhor amiga. Então eu fui viver o que eu não vivi no Brasil. Eu provei muitas coisas lá, da prostituição, da bebida. Fiz tudo que não devia. Só que quando eu chegava em casa à noite, era vazio e solidão. E de tudo que eu já provei nesse mundo, eu posso te falar com toda certeza que não há nada que se compara à presença de Jesus. Não há nada que se compara quando Ele chega, quando Ele entra no seu quarto, que Ele enche aquele lugar com a presença dEle. Quando você chega, gente, Jesus, Ele é uma pessoa. Ele não é um ser maior, uma energia. Ele é uma pessoa que quer relacionamento. Eu lembro que na época da pandemia, foram dias difíceis. Meu marido, graças a Deus, trabalhando todos os dias. Eu sozinha eu comecei até bem, jejuando, orando. Mas aí com o passar do tempo eu fui me enfraquecendo. Porque era só culto online, eu não gostava, não tinha muita paciência. Porque crente tem que vir na igreja, né, pastor? Esse negócio de você ficar em casa vendo culto online, gente, está por fora. Crente tem que congregar, tem que estar inserido no corpo. E aí, esse negócio de culto online não estava dando certo. Quando eu vi, eu já estava escutando música secular de novo, aqueles modão, sabe aqueles modão? Que você já está no buraco, assim ele termina de te jogar lá pro buraco. Gente, e aí eu tive uma das minhas maiores experiências com Deus, porque durante a minha criação era assim, se eu estava fazendo tudo certinho, eu merecia. Sabe, os pais antigamente, eles criavam a gente assim. Se você fizesse as coisas certo, você merecia. Se você fizesse errado, aí você não merecia mais. Eles te davam o gelo, paravam de falar com você.
A maneira de corrigir era errada. Então eu trouxe isso para Deus. Então durante a pandemia, eu parei de estar orando ao Senhor fervorosamente, buscando, jejuando. Já estava até fazendo coisas, não fazendo coisas que não devia não. Mas estava assim, escutando aquelas músicas e tal. E gente, toda vez quando eu deitava, começava a chorar. E mesmo que eu não me sentia digna da presença dele, eu só falava assim: Jesus, deita aqui do meu lado. Gente, e todas as noites eu sentia ele vindo e deitando do meu lado no travesseiro. Não tem presença melhor, não tem toque maior, não tem nada melhor do que a presença dele. E você precisa provar dessa presença, porque quando vier a vontade de pecar, quando vier a vontade do vício, você vai lembrar daquela presença e vai falar assim: eu não posso perder essa presença por causa disso aqui. Oh, aleluia! Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos ler apenas um versículo. Atos 3, versículo 6, diz assim: Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Eu vim aqui nessa noite para te falar que se a sua vida está estagnada, parada, Jesus está falando para você nessa noite: levanta e anda. Você vai sair desse lugar que tem parado a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Pai, que eu venha me diminuir, me esvaziar, sumir, mas que o Teu Espírito Santo possa tomar o lugar aqui nesta noite. Pai, que dos meus lábios saiam apenas aquilo que os céus já decretou para nós, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu repreendo agora toda distração, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, tudo aquilo que vem para distrair. Leva a nossa mente cativa à mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós lemos aqui uma história de um coxo. Naqueles dias, muitas coisas estavam acontecendo em Jerusalém. Jesus já havia morrido, ressuscitado, assunto aos céus. Ele já havia enviado o Espírito Santo. As pessoas já tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Elas estavam cheias de poder. Os discípulos e os apóstolos, eles estavam fazendo milagres. E muitas coisas estavam acontecendo naquela cidade. Só que aí a Bíblia vai falar de uma pessoa coxa, de um enfermo, que ele era colocado todos os dias na porta do templo, uma porta chamada Formosa. Naquela época, uma pessoa que era coxa, que era cego, paralítico, que ela tinha enfermidade, ela não era bem vista pela sociedade, ela era desprezada, rejeitada, ela era tida como um imundo, um impuro. Quando nós vamos para o Velho Testamento, ali em Êxodo, se eu não me engano, 21, quando o Senhor está dando um modelo de tabernáculo para Moisés, que onde seria o lugar onde as pessoas adorariam ao Senhor, o Senhor então vai estabelecer algumas leis. E nessas leis proibia a entrada dessas pessoas, de enfermos, coxos, cegos. Então, naquela época, o enfermo, ele não podia entrar. Não havia mais um tabernáculo, era o templo, só que ele não podia entrar no templo. A Bíblia fala que ele era colocado todos os dias nessa porta. Essa porta chamada Formosa, ele era muito grande. Ele era uma porta de bronze muito grande, que várias pessoas, era necessário várias pessoas para abrir essa porta. Apesar de ser bronze, historiadores falam que ela sobressaía sobre as portas de ouro e de prata, de tão bonita que ela era. Tanto que ela é chamada Porta Formosa. Só que apesar dessa porta ser tão formosa, tão bonita, ela estava fechada para aquele homem. Pensa bem, a Bíblia fala que
todos os dias, por 40 anos, aquele coxo era colocado ali, na porta do templo. Você consegue imaginar uma pessoa por 40 anos sendo carregada todos os dias para o mesmo lugar? Você consegue imaginar uma pessoa que ela não consegue se locomover? Hoje em dia tem cadeira de roda, tem cadeira elétrica, mas imagina uma pessoa naquela época que todos os dias ela precisava de alguém para mover ela de um lugar para o outro. Então você imagina que aquela pessoa, aquele homem, todos os dias ele tinha que depender de alguém. Imagina você dependendo de alguém por 40 anos. Só quem já dependeu de alguém sabe o quanto é ruim você depender de favor da vontade das pessoas. E a vida daquele homem era assim. Ele dependia de favor, da boa vontade de as pessoas colocarem ele ali todos os dias. Então você imagina, não era na hora dele, do jeito que ele queria, era na hora dos outros, do jeito que os outros podiam. Talvez havia até uma propina ali, olha, eu vou te levar lá, mas o que você vai me dar em troca? Eu até te deixo lá, mas você está indo lá para ganhar dinheiro, então a gente tem que rachar esse dinheiro. Então, além de a vida dele já ser difícil, ele não tinha só deficiência nos pés, ele tinha problemas na alma. E naqueles dias, eles estavam vendendo as propriedades. Os discípulos, os novos crentes, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que tudo que eles tinham, eles estavam dividindo entre si. Nada mais pertencia só a eles. Eles faziam questão de vir, depositar nos pés dos apóstolos e dividir tudo que eles tinham entre os mais necessitados. Então, aquele homem, ele está ali na porta do templo, ele é coxo, ele é enfermo, mas ele não é surdo, ele não é cego. Então, ele está ouvindo sobre as coisas que estão acontecendo em Jerusalém, na cidade. Ele ouve falar que ali havia tido um profeta que estava curando enfermos, que ressuscitou um morto. Ele ouviu falar desse profeta de Jesus que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus. Ele ouviu falar que agora os discípulos, eles estavam distribuindo entre si as suas propriedades, os seus dinheiros. Então ele fica sabendo de tudo isso. Creio eu que ele até conhecia Pedro e João, porque a Bíblia diz que eles iam todos os dias ao templo. Então, certo dia, quando ele está a caminho desse templo, que ele vê Pedro e João, ele não vai perder a oportunidade. Ele já fala assim: ei, me dá uma esmola, me dá uma oferta. Aqui em Ribeirão, a gente vê muito nos semáforos, as pessoas vendendo, pedindo dinheiro. Então você imagina aquela pessoa, quando ele vê Pedro e João, ele sabendo da notícia que eles estão distribuindo, ele fala: ei, me dá uma esmola. Quem sabe você não tem um pedacinho de terra para mim? Quem sabe você não se compadece da minha situação, você não tem compaixão de mim, me dá uma esmola. Ele chama a atenção de Pedro e João. Só que aí, gente, eu amo essa história. Você sabe por quê? A Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam indo adorar ao Senhor no templo, já no último culto do dia. Então aquele coxo, ele já estava chegando ali para pedir esmolas no último culto. Não sei o que é pior, ele ter que ser levado todos os cultos, ser colocado e retirado, ou ele perder os cultos anteriores e chegar só para o último. Só que aí, Pedro e João, eles estão indo ao templo adorar ao Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem amigos que te levam para adorar ao Senhor? Você tem amigos, companheiros de oração? Pessoas que, se hoje acontecer algo com você, você sabe que você pode ligar e contar com uma oração dele? Ou as suas amizades são aquelas amizades do mundo que só te ligam para ir para barzinho, só te ligam para ir para o futebol, nada contra o futebol, mas sabe aquela amizade que não te leva para perto de Deus? Só te afasta dele? Qual o tipo de pessoa que você tem andado? Pessoas que te levam para perto de Deus, que te chamam para a igreja, para oração,
ou pessoas que te chamam para ir para o mundo? Então tá lá, Pedro e João indo, e aquele moço grita: ei, me dá uma esmola. Pedro, ele olha para aquele homem, e ele fala assim: olha para nós. Olha para nós. Sabe por que Pedro fala assim: olhe para nós? Porque a visão daquele homem era diferente da visão deles. Aquele homem, ele ali sentado, ele não conseguia ver como os outros viam. Ele não tinha olho no olho, ele não tinha face a face. Tudo que ele via era os pés, as pernas, o pó das pessoas que iam olhando, que entrava ali no templo. Ele não tinha isso aqui, ó, olho no olho. Até a psicologia fala que quando você vai educar uma criança, você tem que abaixar no nível dela, olho no olho. Aquele homem não tinha. Então quando ele fala, ele chega e fala assim: olha para nós. Ou seja, muda a sua visão primeiramente. O seu nível, a sua visão está aqui, ó. Mas agora chegou a hora de você olhar para cima, de você tirar o ângulo das pernas, da poeira, das pessoas e olhar para cima, olhar para Jesus Cristo, aquele que pode mudar a sua vida, mudar a tua história. Ei, moço, olha para nós. Tira a sua visão daquilo que te traz angústia, tristeza. Tira a sua visão dos problemas. Tira a sua visão daquilo que você não tem. Começa a olhar para o autor e consumador da sua fé, daquele que pode todas as coisas, que pode mudar a sua vida. Aleluia! Agora deixa eu te falar uma coisa. Pedro fala assim: olha para nós, olha para mim, olha para a minha vida. Será que hoje a gente pode falar para alguém assim: olha para a minha vida? Será que a nossa vida tem sido exemplo para alguém? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Quando tem só Deus e o diabo, porque o diabo ele também está vendo. Será que no nosso trabalho, na nossa casa, principalmente com os da nossa casa, na escola, será que a gente pode falar para alguém assim: olha para mim, olha para a minha vida que você vai ver Jesus? Ou será que a nossa vida já não causa impacto nenhum? A nossa vida não faz diferença nenhuma se a gente é crente ou não é crente. Porque ali todo dia iam pessoas que entravam e saíam do templo, mas não influenciava a vida de nenhum daqueles coxos e enfermos que ficavam ali. Pelo contrário, quantas pessoas passavam e davam esmola? Não por ato de compaixão, mas porque queriam se aparecer, queriam se mostrar. Quem é você quando ninguém está te vendo? Moço, olha aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O que nós temos para oferecer para alguém? O que nós temos? Hoje é muito fácil nós levantarmos recursos financeiros, principalmente nos Estados Unidos. Se eu falasse: irmãos, eu estou indo para a África, eu preciso de uma oferta missionária, eu consigo levantar recursos rápido, muito dinheiro, porque eles têm o coração em abençoar. Só que fora o ouro e a prata, o que mais que nós temos para dar? Será que a gente tem o poder de Jesus? Quando alguém chega e fala assim: que dor de cabeça, a gente ora, ou a gente fala assim: eu tenho um remédio, você quer? Você quer uma dipirona? O que nós temos para oferecer para esse mundo de hoje que está um caos? Infelizmente, essa geração de hoje é uma geração fraca, que vive à base de Instagram, de TikTok. O que nós temos para oferecer? Será que o poder de Deus está em nós? Será que nós temos algo para oferecer além de dinheiro? Olha,
Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem, ele dá um salto, ele se coloca de pé. Mas algo muito interessante que chama a minha atenção é que quando Pedro ele fala assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, Pedro ele faz questão de pegar na mão daquele homem. Um homem rejeitado pela sociedade. Um homem, não só pela sociedade, mas até mesmo pelos religiosos. Um homem considerado impuro, imundo. O primeiro milagre é na restauração do contato. Quando Pedro pega na mão daquele homem para ajudar ele fala assim, olha, para você se locomover, para você se mover, você precisa ficar implorando por ajuda, você precisa ficar implorando para te levarem para um lugar, para o outro, você precisa ficar implorando para te ajudarem. Mas com Jesus, Ele te toca aqui, ó. Jesus não queria curar somente a enfermidade física daquele homem, queria curar a alma dele. Um homem rejeitado, abandonado. Quantos nãos aquele homem levou? Você acha que toda vez que ele pedia para levar, ele era um sim? Quantos nãos, quantas caras feias, até mesmo praguejado. Ó, pega na mão dele. Jesus está restaurando o contato. Jesus está tirando a solidão. Jesus está tirando a rejeição. A partir de agora, não é mais impuro, não é mais imundo, não é mais uma vida sozinha. O contato. Os homens, para te levar de um lugar para o outro, eles te pegam de qualquer jeito. Pega do jeito que dá, pega pelo braço, pega pelo ombro, pega de qualquer jeito. Mas com Jesus, o toque dele é diferente. Ele não te toca como os homens te tocam. Pedro então pega na mão daquele homem e fala assim, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem então imediatamente ele dá um salto, se coloca de pé, e aí ele começa a andar e glorificar o nome do Senhor. E aí as pessoas ficam maravilhadas, e ele vai para o templo. Ele não vai para a casa dele, ele não vai lá falar assim, ó, vocês me humilharam tanto, né? Eu dependia tanto de você, agora eu tenho pé, eu não preciso mais de você. Não, ele não foi lá querer jogar na cara, ele foi para a casa do Senhor, ele foi adorar a Deus. Olha, quando o seu milagre chegar, quando Jesus vier e mudar a sua história, não preocupa em querer jogar na cara de ninguém. Não queira mostrar o que Deus fez na sua vida, mas vai para a casa dele, vai adorar ele, vai engrandecer o nome dele. Todo mundo fica maravilhado. Uau, não é aquele homem que ficava todo dia pedindo esmola. Não é aquele enfermo, encosto, não é aquele puro. Agora curado, restaurado e no meio da sociedade, porque é isso que Jesus faz. Ele cura por completo. Hoje nós não temos mais pessoas enfermas na porta da igreja, porque o véu foi rasgado. Jesus já morreu numa cruz. Hoje não existe mais nenhuma lei que te proíbe de entrar na casa do Senhor para adorar Ele. Só que existem pessoas que estão enfermas na alma. Existem pessoas que estão enfermas no coração, que apesar de não existir mais lei que as impeça de entrar na casa do Senhor, o ressentimento, a amargura, não deixa elas adorarem a Jesus. Quantas pessoas com ressentimentos e amarguras que não conseguem adorar a Deus, porque o coração está ferido demais, trancado demais, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. E aí você fica
fraca, enferma espiritualmente. Você fala assim para mim: olha, hoje eu não estou no lugar que eu gostaria de estar. Eu estou aonde me colocam. Pessoas que são dependentes emocionais de outras pessoas. Pessoas que não conseguem andar, não conseguem se mover, porque são dependentes de outras pessoas. Às vezes até mesmo dependentes de pastores, de líderes. O Senhor quer mudar a sua situação aqui nessa noite. Eu já estou caminhando para o fim. Aquele homem, ele não recebeu de Pedro o que ele gostaria de receber, mas ele recebeu muito mais. Jesus, ele não vai te dar aquilo que você acha que você tem que receber, mas ele vai te dar aquilo que você precisa. Se Pedro tivesse dado uma esmola para ele, no outro dia ele estaria ali novamente, pedindo, implorando por uma moeda. Pedro, ele olha a situação e vê, não. Jesus, ele olha para a sua situação e fala, não, o que você está pedindo é muito pouco. A Bíblia fala que a gente não sabe nem pedir, que o que a gente pede é mal. O Senhor não vai te dar aquilo que você quer, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Feche os seus olhos. Como que está a sua visão nessa noite? A sua visão, ela está focada nas coisas do alto? A sua visão, ela está focada nas promessas que o Senhor já fez para a sua vida, na palavra do Senhor? Ou a sua visão, ela está focada naquilo que o diabo quer que você acredita, nas mentiras que ele tem colocado na sua vida? Aonde está a sua visão? Você tem olhado para Jesus? Ou a sua visão está num ângulo de perca? A sua visão está naquele ângulo que você só consegue ver dor, mágoa, percas. Você não consegue ver o que Deus tem feito na sua vida, porque a sua visão está limitada ali, ó, na traição, na perca, na frustração. Como que está a sua visão nessa noite? Porque hoje a gente não tem Pedro e não tem João, mas nós temos o próprio Jesus aqui nessa noite, falando, ei, olha para mim, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que entra e muda a sua história. Primeiro comando, mude a sua visão, olha para Jesus. Segundo comando, levanta, anda. Pedro poderia ter falado assim, olha, em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, que os seus pés sejam fortalecidos e volte a andar. Não, o comando foi assim, que era para levantar e sair, se mover. Não é somente cura, é para você se levantar e se mover desse lugar que te causou tanta dor, que te causou tanta perca. É para você sair desse lugar. Lembra de Lázaro? Quando Lázaro chega para ressuscitar, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, o comando foi assim, ó, tirem a pedra. Mas ele falou assim, Lázaro, saia para fora. Ele não foi até lá dentro e pegou na mão de Lázaro e tirou Lázaro de lá de dentro. Ele deu um comando, Lázaro, saia para fora. Ali, Lázaro, no túmulo, representava morte, solidão, trevas. Então o comando, ó, saia para fora. E só então, quando ele saiu, mesmo com a dificuldade de ter os pés, o corpo todo enfaixado, só então, quando ele sai para fora, é que é tirado aquelas talas. Jesus, ele já fez tudo o que tinha que ser feito por nós na cruz. Agora cabe a mim e você tomarmos posição, atitude e falar assim, olha, até
até hoje eu fiquei aqui com a minha visão limitada e com os meus pés enfraquecidos. Mas a partir de hoje, eu recebo o renovo do céu. Eu sou fortalecido pelo poder do Altíssimo. E eu não fico mais nesse lugar de morte. Eu não fico mais nesse lugar de sofrimento, de miséria, de humilhação. Mas eu vou me levantar. E pela fé, é com os olhos da fé, porque a gente não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Mesmo que tudo esteja contrário, pela fé, você se levanta e sai desse lugar. E deixa esse lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, a sua palavra foi ministrada. Espírito Santo, é só você que consegue convencer cada coração aqui nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador e gostaria de convidá-lo nessa noite para entrar no coração e receber Ele? Existe alguém aqui? Não? Amém. Existe alguém que se desviou dos caminhos do Senhor? Olha, você estava indo bem, mas durante a caminhada, algo aconteceu. Porque a vida acontece. E aí você se afastou dos caminhos do Senhor. E você quer voltar para Jesus nessa noite. Existe alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Amém, glória a Deus. E agora o meu último convite. Esse enfermo, a Bíblia fala que ele nasceu assim. E ele carregava uma mentira de que ele nasceu assim por culpa dos pais, do pecado dos seus pais. Mas aquilo era uma mentira. Mas a Bíblia me fala de um outro encosto, de um outro enfermo, que ele tinha tudo para ser muito feliz nessa vida. Sangue real, era para ser rei. Só que aí, o pai se afastou dos caminhos do Senhor. Eles perdem a guerra. E a sua babá, a sua ama, precisa fugir com ele no colo. E nessa fuga, ela derruba ele. E ele cai. E nessa queda, ele fica enfermo dos pés. Uma pessoa que nasceu saudável. Uma pessoa que tinha tudo para se dar bem. Riquezas, palácios, rei, sangue real. Ele vai viver em Lodebar, na terra do esquecimento. Porque algo aconteceu na vida dele. E talvez algo aconteceu na sua vida também durante a sua caminhada, mesmo com Jesus. Algo aconteceu e você não soube lidar com essa situação. Algo que te parou. Imagina aquele homem, todos os dias, vendo as pessoas entrarem e saindo do templo, ouvindo falar que Jesus estava curando, ouvindo falar que tantas coisas estavam acontecendo, só que a vida dele estava ali parada. Na vida dele nada acontecia. E talvez você está assim. Você vê as pessoas prosseguindo. Você vê as pessoas conquistando. As pessoas caminhando, indo. E você está parado. A sua vida está parada. Nada acontece na sua vida. Se você se sente assim nessa noite, o meu comando, como um ato profético, pela fé, que você fica de pé no seu lugar. Assim como Pedro falou assim, olha, levanta e anda. Como um ato profético, você vai ficar de pé no seu lugar. E fica de pé no seu lugar. E você vai dar um passo para frente ou um passo para o lado, como um ato profético. Assim, olha, Satanás, até hoje você me aprisionou aqui, mas a partir de hoje, pela palavra de Deus que liberta, pelo poder do sangue de Jesus Cristo que me liberta, eu estou dando um passo para frente, um passo para o lado, como um ato profético, que a partir de hoje, eu estou saindo desse lugar de humilhação, eu estou saindo desse lugar de miséria, eu estou tendo os meus pés fortalecidos, eu estou tendo os meus